Olá, pessoas! Eu sou a Adriana e vim aqui trazer para vocês a segunda parte do meu vídeo na cozinha, organização de armários. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, Drica Dicas Divinas. Antes de tudo, eu quero agradecer a todos que se inscreveram e deram seu like, me incentivando a continuar o canal. Obrigada de verdade. Isso aqui tem sido, assim, muito bom pra mim e tem sido um tanto quanto difícil, porque eu não sou nem tão boa pra horas de fotos, imagina pra fazer filmagens. Obrigada de verdade, gente, obrigada. Como a minha cozinha não é grande e todas as paredes estão ocupadas, algumas mudanças não foram bem entendidas. Então, conforme eu vou mostrando dentro dos armários, eu vou reforçando a parte de fora também. E vou tentar fazer quadro a quadro, quer dizer, parede por parede, para não ficar tão confuso. Cozinha pequena é assim, né, gente? Fica tudo meio bagunçado na hora de filmar, porque tá tudo apertado. Mas eu prometo que eu vou tentar fazer de uma forma mais clara agora, mostrando quadro a quadro. Vamos lá? Bom, gente, então vamos começar aqui pelo armário que estava atrás de mim, que é o gabinete da pia, mais essa prateleirinha e mais o armário suspenso. O que eu fiz aqui? Eu envelopei o armário suspenso e coloquei em sulfilme, troquei os puxadores e pintei aquela parte lá em cima que não dá para envelopar, é muita curva. Também coloquei esse adesivo de azulejo português na parede, que pode receber água, só não pode passar produto abrasivo. Ele é muito bom, já tem 1 ano que tá aí, não levantou nenhuma ponta. Coloquei envelopamento também nesse armário de baixo e troquei os puxadores. Na minha pia, eu coloquei esse escorredor que tem uma biqueira para despejar água. Por que eu decidi por esse escorredor? Porque ao longo dos anos, conforme você vai colocando a louça no escorredor, espirra para fora. E o que aconteceu? Apesar de fazer o envelopamento, eu tive que colocar essa madeira, porque a madeira estava estufada. Então, eu tive que colocar essa madeirinha fixa, parafusada, para que ficasse retinho. Pintei de azul esmalte, então a água bate e não tem problema. Isso se bater água, porque o meu escorredor é uma caixa, então não tem esse problema. Bom, comprei esse negocinho aqui de pôr a louça, os produtinhos de limpeza, e ele é vazado, olha que legal. Ele é vazadinho, então ele não para a água. E o mais legal foi quando eu cheguei em casa. Ele, ó, cabe na pia e fica pingando. Então, eu não tenho problema de juntar sabão e coisa dentro dele. Ele fica sequinho o tempo inteiro. Esse porta-copos é de inox, que eu comprei. E ele é muito bom também, não fica preto de jeito nenhum. Aí, eu coloquei essa plataforma emborrachada para ele não ficar escorregando. Porque quando você põe a louça, os copos, ele fica escorregando. Com essa plataformazinha, ele não escorrega. E também, se eu tiver mais copos para colocar, eu posso muito bem arrastar ele e colocar na própria plataforma. Então, foi um modo de me ajudar a manter as coisas na pia, quando eu lavo a louça, mais organizadas. Copo sempre aqui e as demais louças ali. Aqui embaixo, eu tinha feito planos, uma época, de colocar os produtos de comida, os alimentos, né, os mantimentos. O problema é que você pensa, um dia pode vazar água. E vazou. O que aconteceu? Eu tive um furo na minha pia. Quer ver? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não dá pra mostrar. Ó lá. Eu tive um furo na minha pia, tá vendo? Ó. Que eu tampei com Durepox. Era um furinho de nada. O que esse furinho fez? Esse furinho foi e estragou essa prateleira aqui. Deixou ela inchada. A madeira molhou e ela ficou inchada e fofa. E aí a água escorreu nela e escorreu para debaixo também. O que eu fiz? Graças a Deus eu não coloquei os mantimentos embaixo da pia. Que eu pensei por ser um lugar bem aberto e fácil de localizar os mantimentos, mas eu não coloquei. Mantive as panelas.
Então, eu coloquei esse forro, que é um forro interessante, ó. É forro de... Como é que chama? De colocar... É um forro térmico. É um forro térmico. Então, eu coloquei esse forro térmico. Ele não passa água, então eu não vou ter problema de novo com o armário. E as panelas também não riscam, elas ficam bem protegidas. Como que eu organizei as minhas panelas? Aqui eu coloquei uma vasilha, que era de uma antiga geladeira. Eu coloquei ela ali e coloquei todas as tampas em ordem. As frigideiras ficam aqui. Formas e tampas de panela de pressão estão ali, que eu uso pouco. Aqui embaixo eu tenho essas panelas também. As panelas de pressão estão lá no fundo, são duas, tem uma cloquinha e uma grande, ó. Como vocês podem ver. Então, como eu uso pouco, fica ali no fundo. Essas panelas aqui da frente são as panelas que eu mais uso, então elas ficam aqui na frente. E ali são as panelas que eu uso pouco. Eu gosto de panela de um cabo só. Eu não sinto muita diferença de panela de 2 cabinhos. Então, eu tinha outras panelas aqui de 2 cabinhos, eu doei todas. Eu não tenho mais nenhuma panela de 2 cabinhos. Então, esse é o meu paneleiro. Aqui ao lado, eu organizei as gavetas. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho os talheres comuns, né? Garfo. Aqui, faca. Aqui, facas grandes. Aqui, eu tenho as colheres de sobremesa. E no fundo, as colheres de sopa, que eu uso pouco. Aqui, eu tenho os talheres de sobremesa. E aqui, eu tenho faquinhas avulsas diversas que eu uso direto. Então, são faquinhas de corte, faquinhas de manteiga, faquinha de serrinha. São faquinhas que eu uso o tempo inteiro. Então, fica nessa primeira gaveta. Nessa segunda gaveta, nesse pote, eu tenho um aparelho de jantar, um jogo, um faqueiro de jantar. Eu tenho um faqueiro de jantar, que é pra quando vem gente em casa, não ficar usando aqueles batidão. Então, eu tenho esse aqui, ele fica guardado o tempo inteiro. E tenho essas louças melhorzinhas aqui, de inox também, pra pôr na mesa quando vier alguém. E aqui são as colherzinhas de café. Nessa outra gaveta, eu coloquei 2 potes que eu não tenho mais tampa, que serviram como organizador de gaveta. Então, nesse primeiro, eu mantenho as coisas que eu uso mais ou menos. E nesse do fundo, só tesouras e coisas de corte que eu uso quase nunca. E a última gaveta é a famosa gaveta da bagunça. Então, a gente tem ali as peneiras, que eu uso pouco, só essa maior que eu uso mais, um funil e uns cacarecos. Então, esse é o gabinete da cozinha. Nessa parte de cima, eu pedi para colocar em uma prateleirinha, que eu gosto de manter canequinhas de uso todo dia. Então, todo dia eu pego uma canequinha dessas daqui pra usar. Nesse armarinho aqui, que tá em cima da pia, nessa primeira portinha, eu guardo as coisas das meninas. Então, o que é que fica aqui? Aqui fica a comidinha delas, ali também fica a comidinha delas, e lá em cima eu fiz uma decoraçãozinha com os copinhos que eu não uso mais. Esses vidros aqui, como vocês podem ver, ó, são vidros que eu encapei. Olha só. Então, eu encapei ele com contact e a tampa eu pintei com tinta esmalte fosca à base de água. Eu pintei só ela por fora, tá, gente? Eu não pintei a parte de dentro. A parte de dentro dela continua na cor original, que é verde, tá vendo? Fiquei com medo de pintar dentro e prejudicar as coisinhas das meninas, as comidinhas. Então, eu não pintei por dentro, eu pintei só por fora. E envelopei ele, encapei ele com contact fosco preto. Então, eu tenho esse maior e tenho aquele do fundo também.
Aqui ficam as coisas das meninas. Ó. No armário ao lado, que é o armário que é vidro, eu coloquei insufilme nele, que, como eu disse no vídeo anterior, ajuda na iluminação, porque a luz reflete e deixa mais claro. Então, eu coloquei insufilme nele, é muito fácil colocar. Nesse armário, eu guardo todos os copos. Nesse primeiro, os copos que eu mais uso, os copos de coleção. Gente, eu adoro fazer coleção de copo colorido, mas eu dei uma parada porque não tem espaço. Caneca, então, eu tenho essa de cima também, que é só coleção, só Deus sabe quantas eu me desfiz para poder manter essa prateleira e aquela prateleira de cima. Então, essas duas prateleiras de cima são só coleções de canequinhas que eu tenho. Isso, lembrando que eu já me desfiz de um monte delas. Eu pensei em colocar aqueles organizadores para deixar elas penduradas, mas como é uma coisa que eu não mexo, é só lavar e guardar, eu deixo elas aí. Eu ainda vou pensar o que eu vou fazer futuramente com elas. Um armarinho de exposição, alguma coisa, mas por enquanto, deixa elas assim. Estão seguras, limpinhas e não estragam. Então, eu tenho essas. Aqui é os armários dos copos e das minhas canequinhas de coleção, né? Aqui a gente finaliza, então, essa parte que eu falei pra vocês, que é o armário suspenso, mais a parte da pia e mais o gabinete. Bom, gente, do lado inverso, ó, do lado inverso, eu tenho o armário maior, que eu vou tentar pegar pra vocês aqui, ó. Ele é bem grandão, ele pega 2 paredes, né? Esse armário, ele foi todo envelopado, e a geladeira também, e todos os puxadores foram trocados por esses de metal, né, que eu comprei. E eu coloquei luz de LED ali na frente, pra ficar claro aquele buraco, e pintei também a parte de cima, como eu tinha feito no outro armário, com tinta esmalte. Esse armário, ele tá todo setorizado de uma forma fácil para eu encontrar as coisas. Então, é uma organização minha, que quando vocês fizerem a de vocês, vocês precisam pensar na melhor forma. Então, vamos lá. Esse armário compridinho aqui, eu coloquei tudo o que é louça. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem, no do meio, que é o de fácil acesso, a gente tem os pratos brancos e travessas brancas, para quando eu tiver alguma coisa mais interessante em casa. Aqui são os pratos do dia a dia e potinhos para o dia a dia. Esse é o armário que fica de frente para a mão. É o armário fácil manuseio, né? O armário de cima, eu coloquei as coisas para sobremesa, então eu tenho esses pratinhos, tenho esses potinhos japoneses, e aqui atrás eu ainda tenho de sorvete. Então, aqui é sobremesa. Essa parte de cima eu tenho travessas redondas e garrafas de suco, e lá em cima eu não tenho nada, tá vazio. Então, só tem uma bomboniere lá, fica vazio. Então, essa parte também tá ok. E a parte de baixo desse armarinho, eu guardo as travessas brancas e as travessas quadradas. Tem também umas fumês ali, quando eu usar os pratos fumês. Então, essa louça eu uso mais, e ela fica perto desse armário, aonde ficam os pratos que eu uso mais, tá vendo? Ó. É uma questão só de organização e, assim, pensamento. O que é mais fácil pra mim? É isso, né? Então, vamos lá. Aquele armário em cima da geladeira só tem ferramentas. Ferramentas, pedaços de cano. É um armário que serviu pra isso. Eu não tenho utilidade nenhuma pra ele. E fica esse ventilador aí, porque, como eu disse, a cozinha é pequenininha.
Essa parte de cá do armário, que é a emenda dos dois, o que que eu fiz? Nessa parte aqui, eu coloquei, que é mais próxima do fogão, eu coloquei meus temperos, mais um temperinho, e lá em cima um enfeitinho. Do lado de fora, eu coloquei aquele mixerzinho, umas garrafinhas de enfeitinho, apesar que o saleiro e o paliteiro estão em uso, e o meu espremedor de frutas. Esses vidrinhos é o mesmo esquema. Eu encapei eles, então deixa eu pegar para vocês verem. Ó. Eu coloquei contact fosco preto em volta do vidro. A tampa eu coloquei contact também aqui, mas aqui na lateral eu coloquei fita isolante. Então, eu usei fita isolante, contact fosco e essas etiquetinhas eu comprei numa lojinha e coloquei à mão mesmo. Eu acho que tá bom, porque para meu uso é o suficiente. Então, contact e fita isolante. Por que que esses vidros eu não pintei? É tempero, e eu fiquei com medo de pintar e o cheiro acabar prejudicando, a gordura. E esse contact é muito mais fácil de limpar. E foi muito mais rápido de fazer. Então, eu encapei os vidrinhos, estão encapadinhos. Todos eles estão encapadinhos, ó. E coloquei na horizontal, porque aí eu posso tirar e colocar com facilidade. Eles não caem, viu, gente? Eles estão todos alinhadinhos. Olha pra vocês verem que coisinha interessante, ó. Vou puxar esse aqui, ó. Olha lá. Caiu não, tá vendo? É só saber pegar que ele não cai. E como é só eu que uso, eu acho que tá bom. E eles estão próximos ao meu fogão. O que pra mim facilita muito. Então, esses são temperos. Esse do lado de cá, eu coloquei... Vamos lá. Coloquei alguns eletrodomésticos. Coloquei aqui uns potinhos que eu uso pra sobremesa. Uns potinhos de medida, ó. Esses copinhos de medida. Tem umas travessinhas aqui pra armazenamento. Aqui são as pecinhas do mixer, lá de cima, do triturador. E lá em cima, ó, eu aproveitei, e já que eu tava encapando os vidros, encapei e guardei. Esses vidros estão vazios, encapadinhos, para quando eu precisar usar. Então, aqui está o armário central. Esses vidrinhos aqui são vidrinhos de extrato de tomate, ó, e vidrinhos de cogumelo. Extrato de tomate e cogumelo, que eu usei tampinhas de requeijão. Então, eu peguei todas as tampinhas azuis e usei para tampar os vidrinhos. Então, eles ficam aqui quando eu fizer uma sobremesa. Ok? Então, esse é o armarinho que tá ao lado desse. E esse aqui, que é um armário fundo, muito fundo. Ficou meio que o armário, sei lá o que. Ó, aqui eu tenho uma saladeira, umas garrafas de água, meu livro de receita, meu avental. Aqui eu tenho uma batedeira antiga, que eu não uso mais, mas eu deixei porque quem tem um não tem nenhum, então eu tenho duas. Aqui são umas garrafinhas de água para quando eu saio. Essa grandona também é para quando eu saio. E lá em cima são bolsinhas térmicas e eu tenho mais uma cafeteira lá em cima, porque quem tem um não tem nenhum, né? Então a gente guarda. Então aqui é meio que um armário que eu quase não uso, com exceção dessa parte de baixo, quando eu pego as saladeiras, garrafas de água e o livro de receita. Então, aqui a gente fecha essa parte do armário suspenso, que pega duas paredes,
Opa, que pega 2 paredes, ok? Agora, vamos falar desse armário aqui de baixo. Esse armário de baixo é o mais legal. Então, aqui, ó, eu ainda deixei alguns eletrodomésticos, tá vendo? Ficou a minha fryer, o forninho, o micro-ondas, a minha batedeira e o meu filtro. Por que que a batedeira ficou? Ela não é de uso contínuo, mas ela não cabe dentro dos armários, então ela ficou. A fryer ficou ao lado do fogão, porque eu prefiro muito mais usar a fryer do que usar o fogão. Então, fica um do lado do outro, por uma questão de um completa o outro. E o forninho também, um completa o outro. Então, esses 3 equipamentos aqui, ó, eu deixo ao lado do fogão, porque uma coisa completa a outra. E esse negocinho eu coloquei aqui, pra quando eu tirar a coisa quente do micro-ondas, eu não colocar direto nesse material que foi envelopamento também. Como eu disse no vídeo anterior, aqui era um balcão bege, cinza, bege, uma cor estranha. E ele era de fórmica. Então, eu coloquei esse cinza chumbo, que é muito bom. Não gruda coisa, não pega gordura, limpa muito bem. Então, ficou esse daqui. Essa parte de baixo, eu guardo o restante das coisas da cozinha. Então, aqui, logo abaixo aqui, eu guardo o restante dos eletrodomésticos. Então, eu tenho a minha panelinha de arroz, a panelinha de pressão elétrica, um liquidificador novo e um liquidificador usado. Por que eu tenho 2 liquidificadores? Um liquidificador era do meu pai e ele me deu. O outro liquidificador eu ganhei nos pontos do Extra. Se vocês quiserem mais informações sobre pontos do Extra, deixem uma pergunta aqui no vídeo, que eu faço um só sobre Extra, que eu acho muito legal. Então, aqui ficam os eletrodomésticos. O restante dos eletrodomésticos. Neste armário aqui, que é bem abaixo desses equipamentos e ao lado do fogão, eu guardo os potinhos de plástico. As famosas Tupperwares. Eu não gosto de Tupperware redonda, eu acho que ela ocupa muito espaço. Então, todas as minhas Tupperware são quadradas. As redondas eu doei todas e fiquei só com quadradas, com exceção de essas daqui. Essa grandona eu gosto de usar como fruteira, quando eu faço feira, o que é muito raro, porque eu sozinha não como tanta fruta. Essas daqui eu gosto de usar para pipoca ou para temperar frango, porque são grandes. Essa daqui é bem antiga, veio da minha mãe. Assim, ela deve ter quase a minha idade, essa peça. É um escorredor de macarrão. Então, esse aqui eu não dou, porque eu não dou, porque eu não dou. E tem essa outra aqui também, que tem uma tampa. Essa última aqui que eu tirei de cima, que vocês viram, eu comprei na loja do Real. Ela é bem legal, porque quando eu lavo verdura, essas coisas, ela cabe certinho na pia. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, aguenta aí. Ó, gente, falei pra vocês, ela cabe dentro da pia certinho, ó. Olha que legal. Eu lavo as frutas e verduras dentro dela, deixo escorrendo, ela não cai, ela fica firme, apesar que ela não está encostada no fundo da pia. E depois eu tiro, ela tem um pezinho, e põe aqui em cima pra terminar de escorrer, ou já na hora que eu vou temperar. Eu tava atrás de comprar aquelas coisas que você põe na pia de atravessado pra lavar as coisas, mas aquilo é muito caro, eu não tava achando por menos de 50, 60 reais. Esse escorredorzinho aqui, paguei R$6 na loja do Real. E cumpre o que precisa. Então, como eu disse pra vocês, eu só gosto de potinho quadrado. Não gosto de potinho redondo. Ah, esses potinhos redondos aqui, ó. Isso aqui são potinhos de tempero de alho, olha.
eu compro alho picado, assim, o potinho. Aí eu guardo esses potinhos, eu deixei esse aqui sem encapar pra mostrar pra vocês. Eu guardo esses potinhos pra quando eu vou fazer comida. Eu gosto de usar eles pra colocar a colher de pau dentro deles. Eu encapei eles com contact branco, tá vendo? E aí eu uso eles pra pôr a colher de pau dentro e deixar do lado do fogão, ao lado da panela. Então, esses são os únicos potinhos redondos que eu tenho. Todos os meus potinhos são quadradinhos e retangulares. Tá vendo? Aqui. E essa é uma bacia onde eu guardo as minhas tampinhas, tá vendo? Eu ponho elas em ordem para poder identificar quando eu vou usar, quando eu vou pegar. Os armários não são envelopados por dentro, mas eu deixei o envelopamento passar assim, porque eu tenho intenção futuramente de envelopar por dentro deles. Mas não sei se eu vou envelopar com o mesmo azul. Então, eu deixei passar por proteção mesmo da peça, para ficar bem envelopadinho por fora e não ter problema de passar o envelopamento. Mas eu tenho a intenção de envelopar eles por dentro. Porque essa parte de baixo aqui, ó, tá judiada, tá vendo? Então, eu quero ver como é que eu vou fazer. Quando eu comecei esse envelopamento, eu fiz como é o padrão. Você corta a rente e deixa só o envelopamento até por aqui. Mas aí, eu pensei melhor, eu devia ter passado essa peça também, paciência. Quando eu for envelopar tudo, talvez eu envelope da mesma cor e passe ela para proteger melhor isso daqui, ó. E aí, eu pensei no fundo, não envelopar de escuro, envelopar com uma cor clara. Porque o envelopamento, vocês pensam que não, mas ele protege muito mais e pega menos gordura. Eu adorei isso. Ó, as portinhas, elas eram beges, tá vendo? Ó, eram beges. A cozinha toda era nesse beginho aqui. E eu envelopei. Aí eu passei o envelopamento pra dentro, porque a minha ideia é envelopar as portinhas por dentro. Mas como o dinheiro acabou e o desemprego apertou, a coisa não terminou. Vamos ao armário mais legal que eu fiz, que é esse central, que é onde fica o micro-ondas, e ele é super fundão. É aqui que eu guardo minhas comidinhas, olhem. Olhem. Eu coloquei uma lâmpada aqui para ajudar a gente a filmar. Então, vamos lá. Essa aqui é uma lâmpada de emergência que eu tenho para quando acaba a energia. Nessa parte de cima, eu coloquei os mantimentos. Todos em pote de sorvete ou em potinhos de alimento mesmo. Então, como que eu classifiquei aqui? Vamos tirar essa canequinha. Ó, esse canto é o cantinho das massas. Então, aqui ficam os macarrões, aqui os molhos, ó, lá atrás mais macarrão. Fica fácil para eu identificar a parte de macarrão. Como tem molho, aqui fica a polenta e aqui a massa para panqueca. Ao lado, eu coloquei, deixa eu tirar esse potinho aqui. Opa, eu coloquei sopa. Então, aqui eu tenho um macarrãozinho de sopa e lá atrás, aquela sopinha sem vergonhas que a gente adora. E ao lado, quem não gosta de um miojo, né? Um miojinho aqui no potinho. Então, essa parte é a minha parte de massas, molhos e sopas. Essa parte de cá, eu coloquei, ó, no fundão, eu coloquei o pote de arroz. Porque como é muito fundo, não dá pra colocar coisa pequena lá atrás, eu não consigo pegar. Então, eu coloquei ele. Vamos trazer essa lâmpada pra cá. Aqui, nesse potinho, eu coloquei leite condensado e enlatados. Então, eu tenho uma ervilha, um milho e um atumzinho.
Só que eu coloquei aqui junto, por quê? Porque é como se fosse uma latinha. É que agora eles são caixinhas, mas aqui é enlatados. Do lado do arroz, a gente tem feijão. E eu compro feijão tudo de pouquinho, olha, meio quilinho. Então, são feijão. Aqui eu tenho o meu potinho para estrogonofe. Então, eu venho aqui e puxo ele e já tem tudo. Então, ele tem o creme de leite, o cogumelo, extrato de tomate, batata palha. Eu vou fazer um estrogonofe, puf, pego. Potinho de estrogonofe. Aqui do outro ladinho, eu tenho... Ali é um joguinho para fazer farofa temperada. Aqui, farinha de trigo, farinha de rosca e a famosa farinha de mandioca. Então, aqui a gente tem os mantimentos. Vou subir o potinho que eu deixei, que é o potinho dos suquinhos sem vergonha, que eu adoro. Então, aqui são meus mantimentos. É tudo um de cada, porque eu sou sozinha, então não há necessidade de muita coisa. Essa parte de baixo, vamos descer a luz, é a minha parte mais gostosa. É a parte do café. Então, aqui eu tenho meus leites, que eu já compro para vários dias. Lá no fundo, eu tenho um papel toalha, e aqui os rolinhos de filme, saquinho... plástico, ficam nesse cantinho aqui. Ok? Ali no fundo... Então, vamos aqui. Eu tenho meus pãezinhos. Gente, eu adoro Qualitá, viu? Não é propaganda, não. É que eu gosto mesmo. E não é só porque é barato. Esse potinho... sobremesa, então eu faço uma gelatina colorida, tem o creme de leite e as gelatinas coloridas, e lá no fundo, opa, a pipoca. Então, os leites e as sobremesas estão juntinhos. Aquela lata é de açúcar comum, só que é em sachê, porque eu não uso açúcar, eu uso adoçante. Então, esse daqui do fundo, eu tiro os saquinhos e ponho na mesa quando vem alguém. Aquele ali é quando eu faço bolo, que eu adoro fazer bolo. Toda semana eu faço um bolinho. Se vocês quiserem receitinhas de bolo que eu faça bolinho, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Ao lado do bolo, então, eu tenho o café. Olha, potinho de sorvete com café. Cadê? Meu adoçante. Esse é o meu adoçante. E esse aqui é um adoçante que eu comprei pra quando eu vou na rua comer alguma coisa. Tá fechado, porque com essa quarentena, né, ninguém vai pra rua. Aqui são as delícias. Maionese, ó, mostarda, ketchup, Qualitá. E um molhinho madeira que eu comprei. Eu ainda não usei esse molhinho. Vou ver se é bom aí. Molhinho madeira. Então, aqui... Esse aqui é o único que tá fora da parte de cafés e sobremesas. Sabe de uma coisa? Eu vou subir ele agora. Ele tem que ficar aqui. Entra aqui. Pronto. Então, aqui é café da manhã. Desse outro lado... Peraí que eu vou arrumar aqui. Eu tenho... um pacote de fubá. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Eu tenho um pacote de fubá. Tenho aqui um achocolatado, café instantâneo e mingau. Tenho aqui cuscuz. E lá atrás, uma massinha de bolo. Fica tudo mais ou menos na ordem, tá vendo, ó? Tudo para que eu localize da melhor forma possível. Tá vendo? Então, essa aqui é a minha parte mais gostosa. Gente, eu vivo sem arroz e feijão, mas não vivo sem leite.
Então, eu tenho leite aqui. E é em cima do leite que eu me baseio para comprar o que falta em casa. Porque como eu compro tudo de um, para fazer uma receita, tudo de um, é em cima do leite que eu me baseio quando eu tenho que comprar alguma coisa. Então, deixa eu botar meu pão de volta no lugar. E meu pãozinho. A minha bisnaguinha. E eu adoro produtos da Qualitá. Então, aqui está a minha parte de mantimentos. O que eu pensei aqui, gente, eu vou encapar tudo isso aqui também, né? Porque a ideia é encapar os armários por dentro, envelopar por dentro. Mas o que eu pensei, aqui na lateral desse armário existe um vão. Deixa eu ver se... Eu acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas é o vão da emenda do armário. O que eu pensei? De colocar um LED aqui, mais pra frente, pra quando eu precisar mexer nesse armário. Porque senão eu tenho sempre que manter essa lâmpada aqui dentro, tá vendo? Quando eu quiser pegar alguma coisa, eu tenho sempre que manter essa lâmpada aqui dentro, porque esse armário é muito fundo. E por isso também que eu usei esses potes de sorvetes aqui, que eu juntei e pedi pras pessoas, se fosse jogar fora, pra me darem. Porque esses potes facilitam na hora de pegar as coisas, que eu puxo o pote direto, tá vendo? E eu consigo saber o que tá faltando. Mas mais pra frente, quando eu for envelopar aqui dentro, se vocês tiverem ideias pra quiserem me passar também, fiquem à vontade. Terminado o meu armário de mantimentos. Então, esse é o armário grande. Que a gente finalizou. Olha quem tá ali, que não sai do meu pé. Olha lá. E a água das meninas fica aqui nesse cantinho. O meu fogão também foi envelopado. Tá todo envelopado de cinza. E eu coloquei insufilme no vidro também. A história do insufilme surgiu por causa dessa criança aqui, ó. Eu vi o meu micro-ondas cinza com esse espelho. Falei, vou colocar em tudo, já que eu vou fazer ele cinza, vou pôr o espelho. E aí eu gostei do espelho ali, me empolguei e coloquei o espelho aqui em cima, o que foi muito bom para a iluminação que reflete nele. E a minha cozinha pequena fica muito clara. Opa, por causa dele. Aqui ao lado do fogão, eu fiz um cantinho de temperinhos e colheres. Então, eu tenho as minhas tábuas. Eu tenho essa tábua aqui, que, gente, eu adoro. Ela não risca, ela não corta e ela não junta sujeira. Lavou, secou, guardou. Melhor do que essas. Essas, na realidade, eu uso para pôr em cima do fogão, com aqueles potinhos que eu ponho as colherinhas dentro, quando eu não uso todas as bocas. Aqui são algumas colheres que eu uso de um modo geral. Aqui são alguns temperinhos. Esse potinho aqui, eu comprei num brechózinho, essa caixinha. E essa caixinha aqui é de uva. Quando a gente compra uva no final do ano, principalmente, elas vêm nessa caixinha. O que eu fiz, só pus um forro nela, daquele material que vocês viram embaixo da minha pia. E nesse aqui também, ó, porque é só uma madeirinha, então eu pus um forrinho pra ficar aqui e fiz uma composiçãozinha. Eu pensei em pintar elas de azulzinho, mas eu ainda vou deixar assim porque eu gostei dessa composição com as tábuas, então eu vou deixar assim. Aqui embaixo, nesse cantinho, do lado do fogão, onde a gente pendura o pano de prato, eu coloquei, deixa eu tirar o pano de prato pra vocês verem, os óleos e azeites.
Vendo? Fica os óleos e azeites. Lá no fundo tem um vinagre. Eu não uso muito vinagre. Não gosto muito de temperar salada com vinagre. Então, eu só tenho vinagre para esterilizar a salada, mas não uso para temperar. Eu uso muito azeite, pode ver que tem 3, e uso pouco óleo, então eu tenho um óleo e meio, que eu já comprei que tava super barato, então eu comprei. Então, nesse armarinho aqui, eu coloquei esse papelão forrado com plástico, porque aí o que acontece? Quando eu preciso, eu tiro esse plástico, limpo e coloco de volta, porque como é óleo, geralmente dá uma escorrida, e limpar esse armarinho aqui é terrível. E aqui fica meu paninho de prato. Aqui também ele foi envelopado, ó. E não envelopei dentro, porque eu achei que ia ficar muito escuro. Por isso que eu não envelopei dentro dos armários todos ainda, porque eu tô pensando que cor que eu vou envelopar, justamente por causa desse armário. Então, se vocês tiverem ideias, por favor, compartilhem comigo. Então, aqui a gente tem a parte do fogão. Eu tinha falado no outro vídeo que eu pintei o batente, tá vendo? Ó, eu pintei o batente de branco. Porque esses meus azulejos, eles são um branco que é cinza, que é branco. Antes esse batente era pintado de cinza. Mas ele ficava gritando cinza. Então eu pintei ele de branco. Tinta esmalte branca à base de água. Que é super fácil, né? Aí aqui, que eu tinha falado também, ó, eu pintei os frisos, olha. Esses frisos, eles são de alumínio. Eu pintei todos eles de branquinho, ó. Tá vendo? Esses frisos são todos de alumínio, pintei todos de branquinho. E essa parte azulejada do lavabo pra cozinha, eu fiz uma frescurinha também com adesivo português. Mas eu fiz diferente desse, porque esses são quadrados grandes. E esse aqui são quadradinhos menores, ó. Aí eu peguei e fiz também aqui na sala. Porque aí quem entra da sala vê esses azulejinhos de adesivo português na entrada da cozinha. E pintei também os frisos de branco. Tá vendo? Cantinho do café. A minha última criação. Meu cantinho do café. Essas banquetas, elas são marrom escuro. Eu pintei elas de azul, esmalte, à base de água. Coloquei aquelas meinhas que você compra que é própria pra cadeira mesmo, porque eu moro em apartamento. Então é melhor. Eu tinha colocado aquele feltro embaixo, mas a meinha, ela segura melhor o barulho. Ó. Você não escuta de jeito nenhum. Essa mesinha é uma mesinha retrátil. Porque a ideia era deixá-la desmontada. Mas na realidade nunca foi desmontada desde quando foi instalada. Ela era branca, era de fórmica branca, e eu encapei ela com o mesmo do balcão. Tá vendo? Eu uso esse plástico em cima para dar uma gracinha, para ficar um pouco mais leve o tom da cozinha. Esse aqui é o meu porta-pão, já que é meu cantinho do café. Eu comprei um porta-pão. Aqui é onde eu guardo os meus chás. Não, essa lata aqui não tem nada a ver com o que tá aqui dentro. São outros chás que eu curto. Esses chás aqui eu não curto, não. Eu gosto mais de chá de hortelã. E eu guardo nas próprias caixinhas. Gente, será que eu tenho toque? Olha, eu guardo nas próprias caixinhas. Mais uma vez, eu gosto dos produtos do Extra. Então, eu compro chazinhos da Paek. E comprei da Dr. Oetker agora também, que é bom. Eu deixo nas próprias caixinhas. Então, tem 4 tipos de chás diferentes aqui. Todo dia eu tomo chá de noite.
Pode estar calor, pode estar frio, eu tomo chá. Aí eu ganhei esse adoçante aqui de estévia, que eu não gostei, mas deixo aqui. Esse é um vidrinho, adoro Garfield, tá, gente? Esse é um vidrinho que vem com vela. A vela secou, usei, e aí eu uso pra pôr aqueles sachês de açúcar que eu comentei com vocês. Então, quando vem alguém aqui em casa, eu ponho esse açúcar pra minha visita. Aqui eu tenho a minha cafeteirinha, a minha caneca do meu café da manhã e da tarde e a minha chaleirinha que eu consegui pelos pontos do Clube Extra. Se quiserem informações, só me avisar. Eu explico como é que funciona, que eu adorei isso. E ali eu tenho uma tábua de pão, que quando eu faço um café na mesa da sala, eu geralmente levo a tabuinha se o pessoal for comer pão para cortar ali, para não cortar em cima da mesa. Aqui eu tenho o meu café, que eu uso para coar na cafeteira. Aqui eu tenho café instantâneo. Meu achocolatado, que não é Nescau, eu gosto do Qualitá, que é mais amargo. Esse aqui foi o Jorge que me deu, para ver o que eu faço com isso. Gente, ele quer que eu faça um bolo. O que vocês acham? Meu café, meu adoçante, a minha canequinha do dia a dia. E aqui um joguinho para quando vier visita em casa ou eu for servir para alguém, eu uso esse joguinho aqui. Então, esse aqui é o cantinho do café. Opa! Só para fechar, para quem não viu o vídeo anterior, eu coloquei forro na cozinha. Coloquei forro na cozinha, tanto que aqui não dá muito eco. A estática aqui do som é muito boa, porque eu também tenho forro no lavabo. Eu preciso ver como é que eu vou fazer na lavanderia ainda, mas ó. A geladeira. Eu organizo a geladeira. Vamos lá. O freezer. Eu não gosto de guardar aquelas caixas de hambúrguer, essas coisas. Então, eu guardo num pote aqui, ó. A carne, quando eu compro, eu já lavo ela e ponho em pote, tá vendo? Põe tudo em potinho. Os únicos que eu deixo na embalagem oficial são esses daqui que ficam na embalagem oficial. Aqui são gelinhos, tá vendo? Porque eu não uso gelo, eu uso esses daqui pra pôr quando precisa tomar uma bebida gelada. Então, aqui são os potinhos que eu uso pra guardar a comida pra mim. Então, eu compro carne, separo por potinhos e coloco os potinhos na geladeira. Esse é o meu freezer. Aqui na geladeira é o mesmo esquema. Eu tenho tudo em potinho. Então, aqui eu tenho azeitona em potinho, os potinhos de tempero. Aqui é a minha comida, então elas ficam também em potinhos. Esse ovo aqui eu ainda não tirei da embalagem, porque tá com a validade, que eu tenho 4 ainda. Então, foi higienizado e tá ali. E esse aqui é um potinho que eu guardo os remédios da minha filha, da minha bebezinha, minha cachorrinha, que tem que ficar geladinho. Então, fica nesse potinho pra não ficar solto na geladeira. Na porta é normal, na porta não tem nada de novidade. Agora sim, gente, agora eu finalizei a minha cozinha de verdade. E aí, gostaram da minha cozinha? Essa eu fiz sozinha. Se vocês quiserem mais informações ou tiverem dúvidas, coloquem aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de se inscreverem, de curtirem e de acionarem o sininho para quando tiver novas informações, vocês serem avisados. E agora? Qual cômodo que vocês querem? Coloquem aqui embaixo, digam onde vocês querem ver, porque toda a minha casa
é cheio de reformas e novidades. Muita criatividade eu usei aqui. Fiquem à vontade. Beijo, tchau!